Oi, oi, Michele, seja bem-vinda. Dá um aviãozinho aí chamando o pessoal, daqui a pouco o pessoal tá chegando, esperar o pessoal entrar. O Tinaga é meu fã, né? Sempre coloca aí esse coraçãozinho. Boa tarde, pessoal. O pessoal tá chegando aí. Dá um tempinho pro pessoal chegar. Aproveita e manda um aviãozinho. Aquelas pessoas que vocês conhecem. Hoje nós vamos fazer a nossa última live da semana. Boa tarde, Kellen. Tudo bem? Como é que você tá, querida? Hoje nós vamos fazer a última live da semana. Semana comemorativa. Da semana da conscientização da fibromialgia. Em virtude de pouca informação que se circula hoje em dia sobre o assunto, foi instituído o Maio Roxo, o mês da conscientização da fibromialgia. Em virtude dessa data especial, decidi fazer uma semana de lives para a gente falar sobre o assunto. Hoje nós vamos encerrar essa semana, mas não encerrar a discussão. Não encerrar a propagação de informações, muito pelo contrário. Vamos dar um início aí a uma grande revolução, né? Para poder divulgar essas informações para o maior número de pessoas possível. Para que as pessoas possam ter acesso a meios de como melhorar a qualidade de vida delas. Bom, vamos começar então? Hoje eu preparei um assunto muito legal. Nós vamos falar... Obrigada, querida. Obrigada, Michele. Obrigada pelos parabéns aí. Precisamos nos encher de forças, né? Resgatar a força que há dentro de nós para que a gente possa lutar contra este mal tão difícil. As pessoas que sofrem de fibromialgia, de dor crônica, de qualquer tipo de doença crônica, têm muita dificuldade, né? As autoimunes como um todo geram vários sintomas muito parecidos, né? E um conjunto de sintomas aí que acabam bagunçando a nossa vida
e lidar com eles no dia a dia não é fácil. Então, como pela graça e misericórdia de Deus, eu consegui dar uma virada na minha vida e hoje eu tenho uma vida normal, sem remédios e sem limitações. Então eu decidi compartilhar um pouco da minha história com pessoas que, assim como eu, possam estar passando pelo mesmo problema. E hoje eu quero fazer um resumão assim sobre o que foi a nossa semana, sobre tudo que a gente conversou hoje. Do meu ponto de vista, né, que eu acho que é o mais importante, que é a saúde emocional. Para qualquer doença, para qualquer patologia, para qualquer pessoa, para qualquer situação, a saúde emocional é o start para que a gente possa mudar qualquer perspectiva que você possa vir a ter diante da sua realidade. Então, hoje eu quero falar um pouquinho assim da questão mais motivacional, se é assim que a gente pode dizer, né? Então, primeiro eu vou começar a fazer um review, né? Um overview aí do que a gente viu nessa semana. Na segunda-feira, nós conversamos sobre a importância de se livrar da culpa, certo? A culpa é um sentimento que acaba prejudicando extremamente qualquer perspectiva que você possa vir a ter em relação à sua vida. E a culpa, o que é? Nada mais é do que um excesso de vontade de controlar as circunstâncias ao seu redor, controlar as pessoas ao seu redor. E aí, você com esse afã, com essa vontade tremenda de querer controlar todas as coisas, quando as coisas saem fora do teu controle, aí começa a gerar culpa. A culpa gera dor. A culpa gera doenças. A culpa gera bloqueios e limitações. E aí você acaba ficando estagnada na sua vida, sem conseguir evoluir, sem conseguir dar uma virada e partir para o próximo nível. Então, a primeira coisa que eu quero relembrar é que nós falamos sobre a questão de você parar de querer ter controle sobre todas as coisas, né? Ter controle sobre as pessoas. As pessoas nem sempre vão te amar, ou vão te entender, ou vão te aceitar, ou te compreender. E o fato das pessoas não corresponderem àquilo que você gostaria, à sua expectativa, isso não quer dizer que elas vão interferir no seu dia a dia. Você tem livre-arbítrio, você tem o poder na sua mão de conseguir administrar esse tipo de sentimento, esse tipo de situação. E você não precisa acabar gerando culpa ou achando que você deveria sempre ter feito algo mais e achar que nunca tá bom, achar que você sempre precisa, e se eu tivesse feito de outro jeito, e se, mas e se? E se você parar de se autocobrar, de sempre achar que você nunca estava bom e tudo mais, né? Como que a sua vida vai ser? Será que você não vai ter uma vida muito mais leve? Então, primeira coisa, liberte-se, livre-se da culpa. Esse é o primeiro pilar que nós estamos falando essa semana. Nós estamos falando uma série de 5 essa semana, tá? Esses são os 5 principais passos para que você possa se livrar da fibromialgia. Mas não quer dizer que são os únicos, tá bom? Essa semana nós estamos falando sobre os 5 primeiros. E o primeiro principal que eu considero, na minha experiência, é a gente aprender a se livrar da culpa, tá? E isso é uma lição para a vida, né? Para todos nós. Uma lição para a vida inteira, para qualquer pessoa, independente de você estar passando por uma situação de doença ou não. Liberte-se da culpa. O segundo fator que eu considero mais importante, que no meu processo de cura, né, na minha busca a encontrar a cura, o segundo passo mais importante que eu experimentei
foi amar o próximo como a si mesmo. Nós falamos sobre se amar, sobre descobrir quem você é, sobre respeitar a sua própria história, né? Respeitar quem você é, aquilo que você viveu, quem você se tornou, né? A sua história. E aí hoje eu estava pensando numa frase para que resumisse esse sentimento, e a única frase que veio na minha cabeça foi: ame o próximo como a si mesmo. Amar o próximo é amar as pessoas que estão mais próximas de você, certo? Quem é o seu próximo? Quem que está mais próximo de você? A sua família, é o seu primeiro núcleo, aquelas pessoas que você mais tem contato. Então eu fiquei pensando, puxa, como é isso então, né? Eu amo meu marido, minha filha, minha família, às vezes mais do que a mim mesma. E é nesse ponto que eu quero chegar. Aonde está você nessa escala de importância? Será que você está amando a sua filha, as necessidades da sua família, acima das suas próprias necessidades? Muitas vezes eu não tinha condições de cuidar da minha família, né? Sair da cama, lavar a louça, fazer comida, limpar a casa, passar roupa, era algo bastante difícil, né? Então eu acabava deixando de fazer muitas coisas, mas eu me cobrava muito, né? Então eu passei uma época em que eu parava de cuidar de mim, reservava as minhas forças para poder proporcionar o bem-estar para minha família. Então, às vezes eu estava muito mal, com muita dor, com muita dificuldade, mas eu levantava e fazia as coisas, colocava um sorriso no rosto e fazia. Porque eu achava, não, mas eles precisam de mim, eu preciso fazer, eu preciso dar conta. E muitas vezes, o que aconteceu? Eu piorava o meu estado, né? Porque o fibromialgia, ele tem um limite, né? Nós vimos aí no decorrer da semana que é uma doença neurológica e que você tem uma sensação de dor extrema se for comparada a uma pessoa normal. Então, um estímulo de peso de 4 quilos causa uma sensação no teu cérebro. No cérebro de uma pessoa que é portadora de fibromialgia, 10 vezes mais. Então, entenda assim, que eu aprendi a suportar a dor em virtude do que eu precisava fazer, né? Só que chega uma hora que você não dá mais conta, você não consegue mais. E aí que entra a culpa. Lembra que nós acabamos de falar? É um ciclo vicioso, Se você precisa romper esse ciclo a qualquer custo, senão você não consegue sair daquela bola de neve, daquele círculozinho do hamster, né? Você fica correndo atrás de problema. Então, eu aprendi a amar a mim mesma, a me amar acima, amar o próximo como a mim mesmo quer dizer o quê? Que eu preciso amar a mim mesma da mesma forma com que eu amo a minha família. E isso quer dizer que às vezes eu vou dizer não. Aprender a dizer não é outra coisa muito importante. E eu confesso que ainda estou aprendendo, viu, gente? Uma das coisas que eu mais sofri na minha vida era não saber dizer não. Então, eu assumia coisas que eu queria fazer, que eu achava que eu tinha que fazer, além das minhas capacidades. Porque eu não conseguia dizer não, eu sempre tinha medo de desapontar alguém. Então, estou aprendendo, estou desenvolvendo, estou chegando lá. E cada dia é um passo, cada dia é uma construção. Hoje já evoluí muito, hoje já deixei muitas cargas que eu carregava nas minhas costas, né? Uma das causas de dor no pescoço é exatamente isso, do fibromialgia, que trava muito na região do pescoço. Tensão, você está sempre tensa, querendo fazer mais do que você dá conta. Cuidado com isso. Outra coisa que nós falamos essa semana e que eu queria ressaltar é a importância
é que a família é a base de tudo. A família é a base da sua vida. Se você precisa ter um propósito, você precisa se curar por alguém, por um propósito. A tua família é o teu pra quem. Você precisa ter um porquê e você precisa ter um pra quem. A tua família precisa ser esse pra quem. Pra quem importa que eu esteja bem, que eu não sinta dor, que eu seja feliz, que eu consiga me sentir bem comigo mesma. Pra quem que importa isso, né? O que eu faço? Eu coloco a foto da minha família, das pessoas que me importam e sempre olho para elas. Quando eu quero desanimar, quando eu quero desistir, é para eles que eu olho. É pro meu pra quem. É para eles que eu me cobro, que eu me impulsiono, que eu preciso fazer, que eu preciso conseguir, eu preciso estar bem. É por causa deles. É por causa desse amor. Mas lembre-se, não ultrapasse a ordem. Você é a pessoa mais importante do seu mundo. A sua família vem em segundo lugar. É Deus, a família encontra você e o seu trabalho. Só que nessa linha aqui, você precisa vir primeiro. Quando você ama a si mesma, você quer dar o melhor para sua família. Você quer estar bem, você quer estar feliz, você está de bom humor por causa deles. Vocês estão entendendo? Gente, vocês estão me ouvindo? Vocês estão aí? O som tá tudo bem? Vocês estão concordando comigo? Eu queria que vocês colocassem aqui nos comentários qual é a experiência de vocês. Nisso tudo que eu falei até aqui. Nós fizemos um resumo sobre como foi nessa semana. E eu estou enfatizando os principais pontos de segunda, terça e quarta do nosso bate-papo. Tá bom? Na quinta-feira, que foi ontem... Obrigada. Eu sei quem é esse Miqueias aí, hein? Gente, vocês não estão sabendo que tem gente da Argentina aqui na minha live, né? Obrigada, querida, por estar aqui, viu? Todos os dias aí. Olha só. A Janina me deu a dica ontem, né? A Janina falou aqui. Quando tiver o sobrenome Jaime, é meu parente. Falei, então tá bom. Olha só. Nós conversamos ontem, na quinta-feira, sobre cuidar do seu corpo da maneira certa. Você precisa encontrar a maneira certa de cuidar do seu corpo, da sua alimentação. A prática de exercícios não é uma opção, tá? É condição. Você precisa praticar exercícios. Isso não pode estar fora do seu planejamento, do teu objetivo de vida, tá? Qualquer ser humano que precisa se exercitar, os músculos, eles parados, eles enferrujam. Você precisa se exercitar. Para uma pessoa que tem fibromialgia, é mais difícil, eu sei, lembra? Lembra disso, eu passei por isso, eu estive no seu lugar, eu sofri de fibromialgia por 11 anos, eu sei que é difícil e ainda é um desafio para mim, não pense que não. Mas hoje eu já aprendi a lidar com esse desafio porque eu consigo treinar e não ter dor no dia seguinte. E eu sei que para começar é um grande desafio, mas você precisa começar. Lembra que eu dei ontem uma dica? Nem que seja 15 minutos por dia, faça a tua caminhada, vá até a padaria, vai passear com o cachorro, assuma uma responsabilidade diária para você andar pelo menos 15 minutos por dia. Faça isso durante um mês, 15 minutos. Depois você vai aumentando isso aos poucos, de acordo com o seu organismo for se adaptando. Nunca aumente a carga de exercícios de um dia para o outro. Tem aquele dia que a gente levanta super bem, você está sem crise, você quer revolucionar o mundo, você quer ir atrás de tudo aquilo que você não fez enquanto estava de cama. E aí a gente quer fazer tudo, a gente quer limpar a casa, a gente quer caminhar, a gente quer cozinhar, a gente quer fazer tudo em casa que você ficou lá uma semana sem fazer. Isso é suicídio.
Não faça. Porque você vai dar um estímulo maior do que o seu corpo pode receber. E aí você volta a estaca zero. Naquela escadinha que você estava subindo, você volta a estaca zero, tá? Então, respeite a sua história. Respeite o seu limite. Respeite a adaptação no teu organismo dia a dia. E aí você vai chegar numa quantidade de exercício, numa quantidade de rotina que o teu corpo não vai estranhar e ele vai dizer, ok, aceito até aqui. Próximo passo. Exatamente, Rebeca, tem que subir degrau por degrau. Esther, eu sei que você está aí me ouvindo. Traz minha garrafa de água, por favor. Eu esqueci. Você tá me dando sede aqui. Olha só. Então tá, a gente precisa aprender a cuidar do corpo do jeito certo, ok? Então você precisa cuidar da sua alimentação. Tem aqueles alimentos que a gente precisa evitar. Dentre eles, o principal, refrigerante. Você tem que cortar isso da sua vida. Tem aqueles alimentos que você precisa incluir na sua dieta, né? Alimentos folhosos, verdes, que contêm magnésio. Lembra que eu falei do suco verde, frutas, verduras. Você vai cortar o excesso de açúcar, de carboidrato. E aí por diante. Mas o importante é você entender que a gente não está falando como é que fala a palavra? De limitação alimentar. Isso. Boa tarde, Carlos. Seja bem-vindo. Quando a gente está falando de alimentação saudável, a gente não está falando sobre uma limitação alimentar. Aquela coisa que te limita, que te engessa, que você vai num evento de família e você vira o chato porque não dá para comer nada. Não é nada disso que nós estamos falando, ok? Nós estamos falando de uma reeducação alimentar que é possível, que é de fácil acesso, a minha assistente trouxe minha água aqui, gente. Obrigada, querida. Tava morrendo de sede já. Então, nós estamos falando de proporcionar esse bem-estar, ok? Sem culpa, sem cobrança, né? Quando você consegue achar um equilíbrio entre prática de exercício, alimentação correta e a água certa que você precisa tomar, hidratação do teu corpo, desintoxicação, você se dá o direito de abrir algumas exceções, sem culpa, sem maiores problemas, ok? Então é sobre isso que nós estamos falando, de um equilíbrio, de um caminho, de uma solução para o teu equilíbrio do corpo. Você vai poder, de vez em quando, abrir as suas exceções, sem causar tanto estrago, digamos assim. Eu vivo a minha vida assim, sem culpa. Eu consigo administrar. Tem dia que eu vou lá e como um bolo, um doce, abro as minhas exceções, né? Consigo comer um carboidrato, uma massa, uma lasanha, mas no dia seguinte, o que a gente faz? Limpa a alimentação. Aumenta a quantidade de água, procura utilizar somente alimentos saudáveis, se for possível, jejum intermitente, né? Você vai dar uma limpada na tua alimentação e aí você equilibra de novo. Detalhe, tem que ser exceção. Essa exceção não pode virar regra, tá bom? Então fica aí a dica para você cuidar do seu corpo do jeito certo, tá? Dedique atenção para a água que você toma. Pesquise, pergunte, vai atrás, começa a entender, porque 70% do teu corpo é composto de água. Você precisa dar 70% da sua atenção para a água que você está tomando. Você já parou para pensar que tipo de água que você toma? A tua água está viva? Ela tem oxigênio? Ela está ácida ou alcalina? A água que você toma, ela hidrata você de verdade? Começa a fazer perguntas. Começa a se perguntar se 70% do teu corpo é água. Será que você se preocupa 70% com a sua água? Fica a dica, tá bom?
você precisa de cuidar da sua água. Foi isso que aconteceu comigo. Eu passei anos fazendo vários tratamentos, como contei ontem para vocês, 2 anos antes da virada da minha vida, eu já cuidava da alimentação, praticava exercício, à medida do possível, né? Eu não fazia muitos. Mas eu já tinha cortado refrigerante, já tinha cortado carboidrato, açúcar, e eu não tinha tido resultados expressivos. Até que então eu descobri que eu precisava cuidar da qualidade da minha água, né? E é por isso que eu só tomo água corrigida. Nós falamos sobre isso ontem, né? Meu bastãozinho tá lá, só tomo água corrigida. Por quê? Porque essa água hidrata o meu corpo de verdade e porque essa água limpa o meu corpo de verdade. Então, aí eu consegui achar o equilíbrio entre alimentação, exercício físico e água, ok? Aí, eu queria falar hoje com vocês sobre o 5º passo. Qual é o 5º passo? Gente, coloca aqui para mim nos comentários o que vocês estão achando, alguma pergunta até aqui, que eu quero passar uma novidade hoje, né? Até aqui nós fizemos um resumo de tudo que nós falamos aí nessa semana. E hoje a gente vai falar do 5º e último passo dessa semana para encontrar a cura da fibromialgia, tá bom? Se tiverem alguma pergunta sobre o que a gente falou até agora, coloca aqui para mim, tá? Então tá, o 5º passo que eu encontrei, que fez sentido para mim, que trouxe a minha cura, e hoje, depois de 4 anos sem dor, eu tenho certeza que vai funcionar para você também, foi a gente procurar pessoas que realmente vão te ajudar. Por que eu tô falando isso? Lembra que eu comecei a live dizendo sobre a importância de você estar com pessoas perto de você, da importância da palavra, o que você pensa, o que você fala, é aquilo que vai trazer a sua realidade. Vocês lembram que eu falei sobre isso? Então, se o que você fala, o que você pensa, o que entra para dentro e o que sai de você, que vai criar a sua realidade, você precisa se cercar de pessoas que vão ajudar você nesse processo. Vocês concordam comigo? Rebeca, quanto de água seria o ideal para tomarmos por dia? Ótima pergunta você fez. Vamos dar um break aqui e vou responder sua pergunta. A quantidade de água ideal para cada pessoa é assim. Eu sou diferente de todo mundo, correto? Cada um de nós somos diferentes. Não existe uma pessoa igual a outra. Não existe um organismo igual ao outro. Então, essa resposta não pode ser única, não pode ser tabelada. Sei lá, 2 litros de água por dia. Não existe isso. A quantidade de água ideal para cada ser humano, ela precisa ser calculada de acordo com a sua massa corporal. Existe um cálculo onde a gente faz um cálculozinho onde você vai ver a porcentagem de 30% do teu corpo precisa ser de equivalente ao litro que você vai tomar. Vou explicar melhor, peraí. Então, a cada 30 quilos, 1 litro de água, ok? Mas essa é a quantidade mínima que você precisa tomar por dia. Isso quer dizer o quê? Que você não pode viver com menos de 1 litro a cada 30 quilos por dia. Por quê? Porque toda pessoa ela vai perder, em média, 2,5 litros de água por dia. Então, se você pede, em média, 2 litros, pelo menos 2 tem que tomar de novo para repor isso daí. Concorda comigo? Então, eu calculo sempre assim. Para ficar mais fácil, você vai pegar o teu peso a cada 30 quilos, 1 litro, e vai aumentar sempre 1 a mais. Então, se você pesa 60 quilos, a quantidade mínima seriam 2 litros mais 1.
Então, procura beber em média 3 litros. Mas quem vai te dizer isso é o teu corpo. Nosso corpo é inteligente. Ele vai dizer para você o quanto de água você está precisando. Então, se você está com sede, ele está pedindo água. Esse é o seu termômetro, ok? Uau, essa pergunta aí é interessante, hein? A Esther me perguntou: o que você mais queria ter antes da sua cura que você tem hoje? O que mais me causava dificuldades, assim, quando antes da cura, era a sensação de inutilidade. Era isso que mais me machucava, que mais me deixava triste mesmo, que mais me causava desespero. Porque eu sempre fui muito ativa, eu sempre gostei muito de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Quem me conhece sabe que eu costumo ter 2, 3 conversas ao mesmo tempo. E é de família isso. A gente tá ligado sempre em 3 assuntos, pelo menos. Então eu sempre fui muito ativa. Eu sempre fiz várias coisas e nunca fui de ficar parada. Quando a fibromialgia começou a evoluir, chegou para um patamar onde eu precisei tomar muita medicação, porque a dor era muito grande. Então eu tomava tanto remédio que eu parei de trabalhar e eu dormia muito tempo. Então eu dormia em cerca de 18 horas. Eu tomava morfina e dormia. Cheguei a um ponto em que eu não queria mais estar acordada, né? Então eu tomava muito remédio e eu dormia bastante tempo. Então o fato de eu não conseguir fazer as coisas era uma coisa muito difícil para mim. Me acostumar com essa novidade, né? Com esse até as palavras estão sumindo, gente. Desculpa, eu tô um pouco emocionada. A pergunta foi difícil. Essa nova rotina, esse novo modo de vida, né? Onde eu tinha que me adaptar e parar de fazer as coisas e tudo mais, foi o que mais me trouxe dificuldade, assim. Então, me adaptar a isso tudo era uma coisa que eu não queria. Eu nunca quis parar, eu nunca quis ficar sem fazer, sem trabalhar, sem cuidar da casa. Eu sou daquela que muda os móveis de lugar. Passa um tempo, eu me canso da cor das paredes, eu vou lá e pinto tudo. Então, ficar sem fazer as coisas era difícil. Então, graças a Deus, hoje, essa liberdade de escolha, de poder escolher o que eu vou fazer hoje. Aí hoje eu quero arrumar a casa, eu vou lá e faço. Hoje eu quero viajar, né? Eu pego o carro e vou. Eu viajei mais de 1.000 quilômetros dirigindo sozinha, coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. Então, essa liberdade de poder escolher o que eu quero fazer. Com certeza é isso aí. Desculpa, gente, até perdi o fio da meada aqui. Deixa eu voltar. Rebeca falou assim: melhor não deixar o corpo pedir água, né? Exatamente. Nada de esperar o teu corpo te falar quero água. Você tem que tomar sem deixar o teu corpo te pedir, tá bom? Bom, a gente estava falando sobre o 5º e último passo dessa semana. Lembra, não são os únicos, tá? Essa semana eu escolhi 5 principais para que a gente começasse a discutir sobre o assunto. Então, o 5º principal passo é você se cercar de pessoas que vão te ajudar. Por que eu tô falando isso, gente? É comum que as pessoas não entendam o que a gente vive, né? Essa limitação, essa dor, isso tudo que eu acabei de explicar para vocês agora, né?
quem tem fibromialgia pode, é mais fácil de entender isso. Quem não tem, talvez não entenda o que eu acabei de explicar, né? Que você quer demais fazer as coisas, mas você não consegue e você não acha um caminho para poder mudar isso, né? Então, a gente acaba vivendo uma solidão muito grande, né? A gente acaba vivendo uma solidão onde você se sente sozinho no mundo, onde ninguém te entende, onde ninguém fala para você, eu sei que você está sentindo hoje, faz isso aqui, vai por aqui. Então, essa é uma dificuldade que eu tinha muito grande. Então, o que eu quero dizer para você hoje, cerque-se de pessoas que te entendam, que vão te ajudar, que vão te dizer o caminho, tá? E o caminho não é ficar se lamentando, tá? Lembra que nós falamos na segunda-feira, é extremamente importante. Você precisa ter palavras produtivas. Você precisa dizer que aqui você está melhor. Você precisa acreditar que a cura vai chegar para você. Que as coisas vão mudar, que essa pandemia vai passar. E que vai dar tudo certo. E que você não vai ficar em casa se lamentando de dor. Vocês estão me entendendo? Só que quando você vai procurar um grupo de pessoas onde só tem dor, só tem sofrimento, só tem mensagem triste, o que você vai vibrar? O que você vai produzir? O que você vai gerar? Mais dor. Eu estava preparando material para a gente conversar hoje, e aí eu fui pesquisar grupos de ajuda. Gente, eu fui pesquisar grupos de ajuda no Facebook, tá? Eu olhei 3 grupos, e uma das coisas que me propulsionou a estar aqui falando da minha vida para você foi olhar que todo mundo, quando fala de fibromialgia, fala como se fosse uma sentença de morte. Como se fosse, meu Deus, né? Não tem solução, eu sofro, que ó céus, a vida é terrível, é isso e aquilo. É mesmo, não estou dizendo que não, eu passei por isso, eu sei o quanto esse sofrimento é difícil. Mas existe um caminho, existem pessoas que se curaram, existem pessoas que estão bem. Eu sou uma delas, mas existem pessoas. Eu quero saber onde é que vocês estão. Onde é que estão essas pessoas que acreditam no poder da cura, que acreditam que existe um amanhã melhor, que existe uma solução? A gente precisa se empoderar, sabe? E entender que é possível você ter uma vida melhor. E contar para as pessoas que chega de ficar ali reclamando da vida. Chega de ficar reclamando da vida. A gente precisa mudar, a gente precisa crescer, a gente precisa evoluir. A gente precisa parar de aumentar a dor que já é ruim. Já é muito difícil ter fibromialgia. Então, para de aumentar a dor que você está sentindo, caramba. Ai, desculpa. Deixa eu voltar aqui, senão eu me empolgo. É isso que eu quero mostrar para vocês, tá? É isso que eu quero que vocês entendam. Que existe um caminho de cura. E que a gente não precisa ficar sofrendo. Então, só para contar a história para vocês, deixa eu tomar uma água enquanto isso. Que legal, Rebeca. Você tá fazendo o desafio? Muito bom. Muda a gente, né? Muda a nossa esfera. Começa por aí, ó. Ter pensamentos positivos, mudar o ambiente onde que você tá inserido. Começa a mudar, tá vendo? A Rebeca aí tá dividindo conosco a experiência dela. E quando você muda, você é a primeira pessoa a mudar, o seu ambiente em volta muda, né? Ó, a Cleusa colocou aqui, ó, mesmo tendo dor todos os dias, eu o quê, Cleusa? Fala pra mim. Eu acredito que você deva estar concordando comigo, né? Que mesmo tendo dor todos os dias, a gente vai e sacode a poeira, dá a volta por cima e vai à luta, né, garota? Isso aí. São essas pessoas que nós precisamos nos unir,
né? A gente precisa se juntar, se unir e ir atrás. Então, o que eu estava dizendo para vocês, eu encontrei um grupo no Facebook e aí eu falei, me inscrevi lá para fazer parte desse grupo, né? Para poder ter contato com pessoas que sofrem de fibromialgia. E aí, sabe aqueles questionáriozinhos que o grupo manda para saber se você quer mesmo entrar no grupo? Uma das perguntas era a seguinte: este grupo vai conter dor, mensagens de dor e sofrimento. Você tem certeza que você quer entrar? E tinha 19 mil pessoas nesse grupo. Vocês estão percebendo o que eu estou tentando dizer para vocês? Nós estamos em poucas pessoas aqui, 10 pessoas. Mas se a gente começar com essa sementinha, começar a multiplicar e começar a falar para as pessoas que é possível a gente ter uma vida mais feliz, é isso que eu quero que vocês se unam a mim, me ajudem nesse projeto, sabe? Para mudar a visão das pessoas. A fibromialgia é uma doença difícil, é complicado, não é fácil de tratar. É uma lista de sintomas, inúmeros. Mas existe solução. A gente precisa parar de focar no problema, na dor, na dificuldade e começar a focar no que funciona, na solução do problema. O que vai te fazer melhor, o que vai te trazer bem-estar, o que vai diminuir a tua situação, o que vai mudar essa chave. Eu estou aqui lançando esse projeto e eu quero muito que vocês me ajudem com isso, tá? De fazer essa informação chegar ao maior número de pessoas. A Cleusa complementou o comentário dela aqui, ó. Eu me obrigo a levantar todos os dias, pois ficar me lamentando não adianta nada. É isso mesmo, Cleusa. Parabéns, parabéns. Graças a Deus por pessoas como você. A gente precisa mudar a mente das pessoas. Ficar deitado na cama não vai resolver nada. Só que também só levantar e ficar vibrando dor também não resolve. A gente tem que mudar a nossa mente. Não é fácil, é um dia após o outro. Lembra, eu tô aqui há 4 anos já, tá? Faz 4 anos que a minha vida começou a mudar e hoje eu entendo. Hoje eu entendo como que eu passei pelo processo e hoje tá mais fácil de lidar com a situação, né? Mas é um caminhar, mas a gente não pode se controlar, se conformar com a situação. Então, o teu cérebro passou a vida inteira sentindo dor e achando que aquilo ali era normal. Lembra que eu falei que o cérebro foi criado para sobreviver, para fazer a gente sobreviver, para poupar energia? Então, tudo que dá trabalho ele não quer fazer. Então, para você convencer o teu cérebro de que é possível você ter uma vida sem dor, vai demorar um pouquinho. Você não pode desistir. Ó, a Cleusa falou que a médica falou para ela que ela teria que aprender a viver com a dor. Não, Cleusa. Não precisa aprender a viver com dor. Muito pelo contrário, existe solução, existe uma vida sem dor. Existe um pote no final do arco-íris. Existe. A gente... Não é fácil, não cai da noite pro dia. Você precisa se envolver, você precisa se comprometer com a tua cura, tá? É igualzinho o exemplo do café da manhã, né? O presunto, o ovo dos ovos mexidos, a galinha, ela contribuiu com o teu café da manhã. Mas o porco, ele se comprometeu, ele deu a vida para que você pudesse ter o bacon. É a mesma coisa. Uma coisa é a gente ter vontade de se sentir melhor, de não ter dor. Outra coisa é a gente se comprometer. E aí envolve várias coisas, né? Desde tudo que nós falamos essa semana e mais outras coisas. Mas é um processo, mas é possível.
A gente não precisa ter Ai, tô sumindo a palavra aqui. Tá vendo, gente? Perda de memória é um problema da fibromialgia. Tem um decreto, lembrei. Você não precisa ser decretado que você vai viver o resto da vida com a dor. Não, isso não é verdade, tá? Existe solução, existe um caminho. Então, o que eu quero passar para você hoje de mais importante é não desista. Use os 5 passos e o principal, não desista. Você tem que fazer até conseguir. Faça até conseguir. Repita o processo. É exatamente isso, é um processo. Repita, vai repetindo. Vai até você chegar. Uma coisa de cada vez, um degrau de cada vez. Um conjunto de coisas, não adianta só cuidar de um só. Lembra os 3? Corpo, alma e espírito. Você precisa cuidar dos 3. E aí quando você vai chegar um tempo onde você vai ter equilíbrio, onde você vai viver livre sem dor, onde você vai ser feliz, onde você não vai ter limitação, não vai ter remédio. Você vai chegar aqui onde eu tô hoje. Mas é um processo. Mas não se preocupe, né? Hoje em dia é difícil, né? É difícil, não, desculpa. Tá mais fácil a gente procurar ajuda, né? Quando eu fui diagnosticada há 16 anos atrás, não tinha Instagram, não tinha nada disso. Hoje as informações estão à nossa mão, né? Você vê, a gente tá fazendo essa live aqui, tá chegando tá chegando na mão de várias pessoas. Tô deixando gravado no meu GTV, o Instagram mudou, né? Agora não consigo mais deixar nos stories, mas tá lá no GTV, tá no meu YouTube. Essa semana muita gente assistiu depois, graças a Deus. Atingimos um público bastante grande essa semana. Eu fiquei muito feliz. Recebi vários depoimentos de pessoas mandando no meu direct que estava fazendo diferença. Ouvi todas essas informações. Então, é um começo, né? Hoje em dia tem como você procurar informação, procurar meios, procurar um mentor, alguém que te guie, que te ajude, que pegue na tua mão e te leve até lá. É possível. Exatamente, Rebeca, é possível. Gente, vocês têm alguma pergunta? Manda aqui pra mim. O que vocês estão achando aí? Tem alguma pergunta? Olha, hoje nós vamos terminar um pouquinho mais cedo, tá chegando a 50 minutos. Eu quero dizer para vocês, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo esses dias, tá? Nós damos início a esse projeto e foi muito bom ter vocês aqui. Na semana que vem nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Se vocês quiserem mais informações, coloca aqui no meu direct, tá bom? Manda aí as perguntas, a gente vai se falando e a gente vai fazendo as informações chegarem. Eu coloquei essa semana aqui coisas que eu gosto, que me tocaram, que foi importante para mim. Mas se vocês quiserem saber outras coisas, né, outra visão, enfim, da tua experiência, manda direct para mim. Tem uma caixinha de pergunta no meu stories hoje sobre isso. Vai lá, Cleusa, coloca lá a tua pergunta, tá? Vamos manter mais contato. Essa semana teve várias mulheres aqui que tinham fibromialgia. Se você conhece alguém, indica aí o meu perfil para que a gente possa trocar experiência e fazer essas informações chegarem às pessoas, né? Chegarem até as pessoas que precisam. Cleusa, eu que agradeço, viu? É muito bom mesmo conversar com pessoas que passam pelo mesmo problema. Exatamente. É essa a intenção de usar essa ferramenta aqui para que a gente possa trocar informações, tá bom? Ai, que legal! Tá fazendo desafio, Lúcia? Lembra de na semana que vem colocar lá o depoimento de vocês. Em terça-feira eu vou colocar uma fotinha lá e eu quero ouvir o depoimento de vocês. Parabéns! Isso aí, vamos continuar fazendo boot cerebral antes de dormir, na hora que acordar e assim
O café amargo também. Uau! Parabéns, Lúcia! Que orgulho, que orgulho. Eu fico muito feliz, né? Se a gente conseguir mudar a vida aí de algumas pessoas, já vai ter atingido o objetivo. Muito obrigada e a gente vai se falando. Mandem aí as perguntas, tá bom? Vamos mantendo contato. É só o início, nós estamos só começando. Detalhe, melhor é o fim do que o começo. Vamos terminar lá todas as nossas mudanças de vida. Um abraço para vocês, Deus abençoe. Isso, Cleusa, vai lá no meu canal do YouTube, tem o link na minha bio, tá? Todas as lives essa semana estão lá. Vai lá e assiste e depois vem me dar um feedback aqui, tá bom? Um beijo, gente, até a próxima.